útil, né, nas nossas análises. Eu quero só ressaltar um ponto que eu acho que é importante. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu fazer um desenho aqui de uma parede. Aqui nós temos uma parede. Tá? Temos um fluxo de fluido quente, por exemplo, passando aqui, né? Onde aqui eu tenho H, vamos chamar de H, pode chamar de H1, T1, né? Chamar de H infinito, vai. Infinito 1, T infinito 1, porque aqui nós vamos ter o T da superfície 1. Aqui nós vamos ter o T da superfície 2. E aqui o fluido frio, onde eu vou ter temperatura infinito 2, H infinito 2. Tá? Um caso aí, né, comum, uma parede, tem fluido passando dos dois lados, então vai haver um fluxo de calor numa direção, né? Se nós fôssemos fazer o diagrama de resistência, seria uma coisa desse tipo aqui, né? Você teria aqui T infinito 1, resistência convectiva TS1, aqui a resistência condutiva, né? Aqui nós teríamos TS2 e aqui outra resistência convectiva T infinito 2. Certo? Por que eu estou colocando isso? A resistência convectiva 1 é 1 sobre H infinito 1 vezes a área. Aqui é L sobre K vezes a área. E aqui é 1 sobre H infinito 2 vezes a área. Muito bem, tranquilo, né? Se você faz o diagrama de resistências, você percebe que o fluxo Q de X é igual a quê? Então, corrente se o fluxo está relacionado com a corrente vai ser a diferença de potencial dividido pela resistência, né? Então ela pode ser tanto deixa eu colocar aqui, ó, T infinito 2, T infinito 2 menos T infinito 1 dividido pela resistência total. Tranquilo, né? Só que nós estamos numa condição de regime permanente. Tá? Essa condição aqui desse problema não muda no tempo. Então, esse fluxo total é o mesmo fluxo que está entrando na parede, é o mesmo fluxo que está passando pela parede e tem que ser o mesmo fluxo que está saindo da parede, né?
do outro lado. Então a gente pode facilmente fazer isso aqui também, ó. O fluxo também vai ser T infinito 1 menos TS1 dividido pela resistência convectiva 1, né? Isso aí. Dividido pela resistência convectiva 1, que vai ser igual ao TS2, que é a diferença, né? TS2 menos TS1, é isso, né? Não, desculpa, TS1 menos TS2, dividido pela resistência condutiva, que tem que ser igual ao TS2 menos T infinito 2 sobre a resistência convectiva 2. Então isso dá um grau de liberdade muito grande para você conseguir descobrir qual é o fluxo, percebe? Porque eu posso trabalhar aqui com as resistências e com as informações que eu tenho. Por exemplo, se eu só tenho T infinito, se eu só tenho esses dois, bom, eu vou trabalhar com isso aqui, né? E daí eu tenho que descobrir qual é a resistência total. Mas, se eu tenho só uma parte da informação, por exemplo, se eu tenho somente TS2 e T infinito 2, bom, eu posso trabalhar só com isso aqui, ó. E eu vou descobrir o mesmo fluxo. Por quê? Porque nós estamos em regime permanente. O que está entrando lá de um lado tem que ser o que está saindo aqui. Então eu posso escolher a forma como trabalhar. Eu posso escolher os parâmetros ou selecionar dentro dos parâmetros que eu tenho disponíveis qual é o melhor equacionamento que eu vou fazer, né? Você não precisa ter todas essas temperaturas e resistências, né? A gente vai jogando conforme a necessidade. Isso aqui está entendido, gente? Isso aqui é uma das coisas mais importantes dessa analogia com resistências elétricas. Isso aqui tem que estar entendido, tá? Tudo bem? Falem comigo aí, gente, senão eu vou achar que... Sei lá o que eu vou achar. Vou achar que tá todo mundo cansado. Ou vou achar que a minha aula tá muito chata. Tá. Tem outra coisa que eu tenho que falar para vocês, que eu acho que eu não falei no vídeo da semana passada, que são as resistências de contato, né? Principalmente quando a gente está lidando com paredes compostas. Resistência de contato. Tá funcionando? Resistência de contato. Vou fazer o desenho aqui, que o desenho vale mais que 1000 palavras, né? Nós temos
contato entre duas superfícies uma coisa que a gente chama de quê? Rugosidade, né? Então, quando eu junto duas superfícies, elas nunca vão estar perfeitamente unidas, né? Isso do ponto de vista de transferência de calor, né, que nós estamos analisando, ou seja, sempre vão ter mínimos, microscópicos espaços entre as superfícies, por mais que eu consiga juntar elas numa superfície lisa, mas sempre vai ter uma diferença, né? Não é a mesma coisa do que se fosse um sólido único, né? Então isso vai gerar uma resistênciazinha ali que a gente chama de resistência de contato, tá? Então a gente chama de resistência de contato térmica, né? Isso aqui é TA menos TB dividido pelo fluxo, que a gente chama de A, sólido B, né? Aqui eu tenho, por exemplo, uma temperatura, aqui nós temos TA e aqui nós temos TB, tá? Certo? Isso aqui vai ser dividido pelo fluxo que está passando aqui. Então sempre vai ter uma resistência e muitas vezes eu tenho que considerar em cada junção de um material composto vai haver ali uma resistênciazinha, né, que tem que ser considerada. Às vezes não vai precisar considerar, sei lá, se eu estou fazendo uma análise mais geral, onde a incidência de erros não é tão prejudicial assim, né? Um errinho a mais ali não vai fazer tanta diferença. Podemos até não usar isso, mas se eu estou num problema onde eu preciso da maior precisão possível, acuracidade possível, eu vou ter que usar. Para cada junção de material, tem que adicionar ali no diagrama de resistências a resistência do contato, tá? Como é que entra essa resistência? No diagrama, você vai fazer o diagrama ali, né? E entre um sólido e outro, né, você vai colocar mais uma resistênciazinha ali no meio, que vai ser a resistência de contato. Entenderam? E essa resistência de contato está tabelada, né? Por quê? Porque os caras vão lá, fazem experimentos, medem as temperaturas, medem o fluxo e tiram a resistência. E aí, se você olhar lá na página, ó, ele dá em termos de condutância, né? Mas é a mesma coisa, só fazer o inverso, né? Isso tudo é tabelado, se é em aço, alumínio, né? Quais são as superfícies de contato, etc. Tudo isso vai ter tabelas que você vai ter que procurar e que vão te dar uma estimativa dessas resistências que você vai ter que considerar eventualmente no problema, tá? Tudo bem? Página 149, isso mesmo. Tá? No livro do Encropeira, ele dá as resistências, aqui ele dá a condutância, né? Uma tabela em função da condutância, mas no livro do Encropeira ele dá a tabela em função da resistência. E eventualmente então você vai ter que considerar isso, ok? E eu queria passar um exemplo do livro do Encropeira. Eu ia escrever um quadro exemplo, só que o exemplo ele
Ele está bem explicadinho no livro do Encropeira. Então eu vou passar o livro mesmo, tá? Aliás, eu vou compartilhar o livro com vocês, que eu não sei se vocês têm esse livro. Já estou compartilhando. Tá aí. Vocês podem acompanhar aí agora pelo... Pode abrir o PDF aí que talvez fique mais claro, né? Deixa eu ver aqui. O problema é o 3.1 do Encropeira. Aqui. Tá aparecendo aí, gente? Vou ficar pequenininho aqui. Sim, professor, dá para ver bem. Beleza. Então, ó, o que é o exemplo, tá? Ele fala aqui do ponto 6, mas é um exemplo lá do início do livro. Qual é a questão agora? Ele vai considerar lá alguns dados daquele problema que ele falou, mas ele quer reduzir a taxa de perda de calor numa pessoa, tá? Tá usando um isolante, um casaco de neve, etc, né? É um isolante de aerogel de sílica, nanoestruturado. Olha só, nem sei o que é isso, mas tudo bem, né? Deve ser um isolante da NASA, né? Uma condutividade extremamente baixa, 0,014 watts. Né? A emissividade da superfície externa do casaco é 0,95. Opa, então ele falou em emissividade. Se ele falou em emissividade, ele está implicitamente querendo que você considere radiação no problema. Tá? Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa? Vi que deu uma... Ah, foi no WhatsApp. Então ele quer que você considere radiação. Vamos ver como é que isso entra no diagrama de resistências. Tá? Então ele está perguntando qual a espessura desse isolante para reduzir a taxa de perda de calor para 100 watts. Ou seja, 100 watts é mais ou menos a taxa que a gente gera no corpo, né? O nosso corpo é uma máquina térmica, né? O nosso corpo ele produz energia, parte da energia a gente usa no movimento, é consumida no cérebro para a gente pensar, né? A gente fica no WhatsApp, né? 50% da energia a gente gasta no WhatsApp, né? Mas parte não é 100%, não é? Se eu ingerir 2.000 calorias de energia por alimentos, eu não vou transformar essas 2.000 calorias em trabalho, né, no meu corpo. Parte da energia vai ser perdida e é mais ou menos 100 watts que a gente perde, né, pelo corpo. Né. Então ele está dizendo o seguinte, ó, eu quero que fique mais ou menos um balanço aí, eu quero perder 100, estou produzindo 100, então eu não vou passar calor nem frio. Né? Então, qual é a espessura do isolante que tem que ter? Vou baixar aqui um pouquinho. Então tá aqui, ó. Tá aqui o problema.
Então nós vamos ter aqui, ele vai ter que considerar, tá, mas eu tenho uma parte aqui de pele e gordura, né, que também vai entrar como uma resistência, né? Então ele bolou o problema dessa forma, né? Poderia adicionar outras camadas? Poderia, né? Mas se eu estou em regime permanente, né, eu posso considerar que está passando 100 watts aqui, né, de forma geral, permanente aqui, né. E eu tenho então uma espessura de gordura que na média dá uns 3 milímetros, né. No meu caso, provavelmente um pouquinho maior, né, ou para alguns aí também, né, ou menor, não sei, né, gente que é mais magra. E o isolante, tá? Então eu tenho aqui o K da gordura, isso aí a gente tira das tabelas, eu tenho o K do isolante, que foi dado o problema, né? E ele me dá as temperaturas, 35 graus, uma temperatura média interna ali do corpo, e 10 graus, uma temperatura externa, né? E ele me dá o H, tá? O H do ar e o H da água. Ele quer que você analise as duas situações. Tá? Como é que fica o diagrama de resistência? Olha que interessante, né? Vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui é a resistência, porque agora eu modelei o problema desse jeito. Então eu parto da temperatura da superfície. Aqui dentro, antes disso, tem os órgãos internos. Isso aqui não me interessa, entendeu? Então eu já vou sair direto aqui da temperatura interna, que seria a temperatura da superfície onde começa a gordura e a pele, né? Então eu já parto aqui de uma resistência condutiva da gordura, tá? E aí eu tenho a temperatura da superfície, né? Superfície da pele. E aí já entra também numa resistência condutiva do isolante. E depois, porque depois eu tenho o seguinte, ó, nós temos uma resistência convectiva, porque tem convecção externa, mas ele pediu para adicionar também uma análise de radiação. Então como é que a radiação vai entrar nesse problema? Também como uma resistência. Tá? E eu vou ter então um H de radiação, tá? Depois eu já vou mostrar para vocês onde que isso está no livro, mas é uma forma, o H de radiação é uma forma de você abordar a questão da radiação também com uma analogia de convecção, só que em vez do H convectivo vai ser o H de radiação, tá? Mas no fringir dos ovos nada mais é do que mais uma resistência que está entrando ali, só que é uma resistência de radiação. Tá? E como é que ela entra no diagrama de resistências? Por quê? Porque nesse ponto eu tenho duas resistências saindo ao mesmo tempo. Está saindo aqui, digo saindo, mas está atuando uma resistência convectiva e ao mesmo tempo está atuando uma resistência de radiação. Né? Como é que ela entra no problema? Bom, se a analogia é com resistências elétricas, vai entrar como uma resistência paralela. Olha que legal. Tá vendo? Então eu vou ter aqui de um dos lados aqui na radiação o T da vizinhança e do outro lado a resistência convectiva e o T infinito da temperatura média do fluido, vamos dizer. Tá? Então quem é a resistência total? É o TI, ó, T lá da pele, lá interna da pele, 35 graus, menos o T infinito, tá? Dividido pelo fluxo. Por que menos T infinito? Por que não usar o da vizinhança? É o mesmo, ele já colocou o problema dessa forma para não dar problema, vamos dizer. Tá? Então é a mesma temperatura, pode escolher, tanto faz, dá no mesmo. Tá? Mas aqui bota menos T infinito. Tá? Essa aqui é a resistência total.
Porque eu tenho o fluxo e eu tenho os deltas de temperatura. É um problema inverso, vamos dizer, né? E como é que esse diagrama entra? Deixa eu puxar para o outro lado aqui. Olha que legal. Vai somando as resistências, só que quando chegar na paralela, assim como você calculava lá na elétrica, uma resistência paralela, como é que você calcula? É 1 sobre a soma dos inversos, né? Bom, aqui não é diferente, você também vai fazer isso. Vejam que legal essa analogia, é uma analogia direta com toda a teoria elétrica, só que aplicada a Transcal, tá? Tudo bem aí, gente? E aí o que você faz? Você tem, nesse caso, a resistência total, você calculou, joga ali e você vai tirar os L, né? Qual é o comprimento do isolante. Daí você vai analisar para o caso da água e do ar. Certo? Aqui eu quero mostrar, ó, aqui ele calculou, tá? Então ele chegou, ó, para o ar, a espessura do isolante tem que ser 4,4 milímetros. Na água tem que ser 6 milímetros. Então vejam que não é uma coisa linear, né? Isso não é proporcional. Porque vejam que os Hs do ar, o H do ar é 2, o H da água é 200. Tá? Então vejam que é um problema que não é linear, é um problema não linear. Tá? E o HR está aqui, ó. Equação 1.9, você pode puxar lá dos capítulos. Isso aqui é do Encropeira, mas vai ter também no Cengel isso aqui, tá? Isso aqui é uma equação que foi deduzida para achar o coeficiente de radiação, na mesma analogia para a convecção. Tá? Isso aqui se usa bastante. Tá? Dúvidas, gente? Perguntem aí, falem comigo, senão eu vou achar que nós estamos em um monólogo shakespeariano. Eu cheguei um pouquinho atrasada, professor. Peguei o barco andando já. Ah, tá. Beleza, não tem problema, tá? Eu estou gravando a aula, vou botar a aula lá no YouTube, então você também pode assistir depois também. Mas agora eu quero que vocês façam exercícios, tá? Então, qual foi o exercício que eu dei para vocês? Foi o 3.19, né? Falem comigo, gente, não me deixem aqui sozinho. É o 3.19. Todos fizeram? Primeira pergunta. Todos fizeram? Essa semana para mim foi bem corrida, professor. Eu acabei não conseguindo fazer ainda. Tá. Então... Mas e o resto do pessoal aí? Falem comigo, gente. Só a Laura que fala na aula. Eu acabei não fazendo também, professor. Ah, tá. Beleza. Me dê um feedback. Eu tô querendo feedback de vocês. Eu preciso desse feedback, senão eu não sei como conduzir a aula. Entendeu?
Caroline pediu para mostrar a tabela do H. Tá. Podemos ver isso só um pouquinho. Tá, então eu vou fazer o seguinte, agora é 20 para as 11. Eu vou deixar esse tempo aí para vocês fazerem o 3.19 e quem já fez pode fazer. Vou dar mais um aqui para você fazer. Deixa eu só ver aqui, porque eu tenho uma lista aqui, mas eu acho que a lista que eu tenho é a do Encropeira. Então eu vou propor uma nova lista, porque os exercícios do Sengel são melhores para fazer. Então enquanto isso você pode ir fazendo a 3.19. E eu vou dar deixa eu ver aqui, vou ver a 24. Das inglesas, não. Eu quero que você faça o 3.20. Quem já fez o 19 vai fazer o 20. Tá? E aí, o 19 vai valer pela atividade da semana passada, para frequência, e o 20 para hoje. Pode ser, gente? Pode ser, professor. Porque o 20 é uma continuação do 19. Então, você não vai ter tanto trabalho assim para fazer. Então, quem ainda não fez o 19... eu acho que consegue buscar. Tá? E aí depois eu vou largar uma lista de exercícios para vocês fazerem. Então deixa eu anotar aqui. Vou adicionar 2 semanas. Opa. Que foi a semana do dia 13. Tá? E hoje é o dia 20. Condução. Muito bem. Então, para a semana passada, nós pedimos o exercício 3.19, tá? O Sengel. Que prazo vocês querem? Semana que vem? Pode ser? Beleza, então vou botar tudo para sexta-feira que vem, até a meia-noite. Tá?
E o de hoje, o 3.20. Tudo para o dia 28. Muito bem.